Thiago Nunes, que é o técnico do Atlético Paranaense, ele internamente no Corinthians é o nome mais forte. Só que ele é um cara que será muito assediado ao término da competição. Se o Corinthians quiser realmente dar um passo à frente, esse é o momento. Deixa eu fazer uma pergunta. O Corinthians quer, se manifestou ou só tem um interesse? Não, Pascoal, assim, a situação é essa. Ou já ligou? O Andrés... Teve aquela ligação? Não. Tapinho aqui, tal, tum, não. Acontece o seguinte, Pascoal, o Andrés, ele não quer mandar o Carille embora. Mas pessoas muito próximas ao Andrés estão enchendo o saco dele para que o Carille seja mandado. O próprio Andrés, ele não tira da cabeça que o Carille tem que ser o técnico do Corinthians. Porém, pessoas muito próximas a ele, Pascoal, mas próximas mas isso mesmo. é por convicção do Andrés? Ou ele realmente aprecia o trabalho do Carille? Não, ele não troca de técnico, Flavinho. É pra ele manter a sua fama de bom. Não. Tem aquela coisa de... Tanto que ele fez isso com o Tite. O Andrés não quer mandar o cara embora. Então a história do não gosta do Carille é uma coisa um pouco meio... Não é. difusa. E se você ligar pro Andrés, e botar no ar... Não pensa que isso aí é em off, não. Ele fala no ar. Não, mas, ô Flavinho, esse negócio de não gosta do Carille, isso não existe. O que aconteceu lá em 2017, quando o Carille era técnico do Corinthians, o Carille ele não era consultado com relação às principais decisões que o time do Corinthians tomava. Desvalorizado, né? Ele se sentia desprestigiado perante a diretoria. Mas quando ele volta ao Corinthians, tá na cara, o Carille e o Andrés, eles não têm o relacionamento que o Andrés tinha com o Tite. Fraternal. O relacionamento do Andrés com o Tite era um negócio assim impessoal, praticamente. Do Andrés com o Carille é profissional. Então, o relacionamento do Andrés era muito melhor com o Mano Menezes do que com o Tite. Não, sim, mas eu só estou traçando aí um exemplo porque... Tite, Não, mas eu não estou colocando o Tite na questão do Andrés, porque o Andrés, ele bancou o Tite, bem. Naquela época, lá em 2011, quando houve aquele episódio com o Tolima, etc e tal, o Andrés, ele segurou o Tite no comando do clube e as pessoas próximas a ele pediram para mandar embora, ele não mandou. Exato. Então o Andrés, ele continua seguindo a mesma linha. Então é uma convicção que ele tem, Mas então, é que tá. Ele não quero manda saber o Carille se é uma embora. Convicção na linha de conduta dele, Andrés, ou é uma convicção porque ele realmente acredita que o Carille pode ser o melhor técnico do Corinthians? É uma convicção. Porque uma coisa é você não mandar o cara embora, porque você criou essa imagem, essa fama de, não mandei o Tite embora. Mandou o Jair Ventura embora, mandou os Marlós embora. É verdade. Isso é verdade. Eu também não entendo uma coisa. Mas eu quero... Eu não tô propondo nada. Mas o Jair Ventura era o Roberto, presidente, não era o Andrés. O Andrés, ele tem uma lógica nisso também. Era o Roberto. Tem uma... Jair Ventura era o Andrés, sim. O Andrés Jair Ventura. Era o Andrés. Já era o Andrés. Tem uma lógica nisso. Não sabe, não fala. Tem também uma lógica nisso. Foi tão clamoroso o pedido para o retorno do Carille no ano passado, quando o Corinthians deu esses 2 tiros errados, né? O Jair Ventura e o Osmar Loss, que o Andrés bancou, que o Andrés disse que não ia mandar embora de jeito nenhum, que seria até uma incoerência perto daquilo que o próprio Andrés e que muita gente pediu no Corinthians para que agora fosse demovido. Né? No caso, o cargo de técnico ao Fábio Carille. Porque foi pedido de uma forma muito insistente. Volta Carille, tem que ser o Carille, tá vendo, Andrés, que besteira, deixou o cara embora, pá. E aí ele volta por cima, como o cara para ser o salvador. E aí você vai mandar esse cara que o Corinthians depois fez tanto esforço para trazer. Então vocês pediram, agora vocês aguentam. Mais ou menos por aí também. Uma picuinha com os seus também inimigos. Também acho, mas Gente, faz sentido. Isso. Olha, se o cara acha que realmente o Carille é o melhor técnico pro Corinthians, que fique com o Carille, que siga suas convicções. Gente, com todos os problemas aí que tá tendo, as pessoas podem acreditar ou não. O Andrés gosta muito do Carille. Então, ótimo. E o Carille gosta do Andrés, gente. O Carille, se tivesse qualquer problema, não teria voltado ao Corinthians. Não me prometeram um negócio lá. Dane-se, ele poderia ter voltado, esperado mais um pouco, voltasse para Mas o Carille, quando ele volta, ele volta para o clube. Só queria falar uma coisa, é o seguinte. Assim como eu acho que é injusto o Palmeiras demitir o Alexandre Matos por essa temporada ruim, também acho injusto demitir o Carille por essa temporada ruim. Também acho injusto, da mesma maneira. E Pérez ter conquistado o título paulista, ele mesmo reconhece que o futebol nessa temporada é um futebol muito pobre, muito aquém do que ele mesmo gostaria que o Corinthians praticasse. Então, ele até chegou a dizer na entrevista ontem, né? Domingo, depois do jogo, olha, de 63 jogos nessa temporada, não fizemos 10 jogos bons. Isso é preocupante. É uma temporada ruim, mas que sirva de reflexão para que ele possa, a partir de tudo de errado que foi feito nessa temporada, ele possa reconstruir esse Corinthians para a temporada que vem.
Ele tem um histórico muito bom no Corinthians. É um histórico muito bom. Não acho justo mandar embora o Carille nesse momento por isso. Até porque ele está tentando modificar um pouquinho o pensamento dele. A gente nota isso. A primeira observação que se faz a respeito disso é quando ele vem a público e diz o seguinte, olha, estamos jogando mal. Ele já detectou o problema. E ele se dispõe a ir para a Inglaterra para estudar um pouco o novo movimento do futebol. Perfeito. Mas você acha legal a conduta dele, Sormani? Porque o Carille, ele tem exposto o grupo. O Carille, a cada entrevista que ele dá, é um tiro no pé. Nessa última do domingo, quando ele vai defender o Cleison numa situação que o repórter faz uma pergunta e fala, o Cleison tá mal, não é o momento do Cleison talvez sair do time, etc e tal, ele fala, olha, não dá para individualizar a crítica. Até aí, perfeito. Mas ele pega e fala, tem muitos jogadores que estão abaixo, sabe? Ele sempre cria situações, Sormani, que depõem contra ele, cara. Ele sempre, ele afronta, sabe? Ele discute, ele questiona, por exemplo, o Pedrinho, não sei se vocês chegaram a acompanhar a seleção de base. Lá ele joga centralizado. O Carille insiste toda vez em falar, o Pedrinho não joga pelo meio. Então são situações que ele mesmo mas aí é uma visão dele como treinador, você tem que respeitar. Mas é que tá, mas falar que o moleque não joga assim, ele fala assim, olha, escuta. É brigar com a imagem. Não, mas ao dizer isso, talvez ele esteja querendo dizer o seguinte, na minha visão, ele não joga pelo meio. Não, ele falou que o Pedrinho nunca jogou. Ele falou, o Pedrinho não joga assim. Ele fala jogando na seleção, tá arrebentando. Exato, e joga pelo meio. Pascoal, pra mim, o grande problema do Carille esse ano, vou ser honesto, hein, sincero. Eu não acho que foi o futebol feio apresentado, porque, sei lá, não virou do jeito que imaginava. Acontece também. Tem muita gente jogando mal, né? Acontece também. Não é só o Corinthians, tem muita gente jogando mal. O Filipão tava bem, de repente o time desandou, tal. Acontece, cara. O futebol não é regou, tudo dá certo. Tem hora que tudo dá errado, tem hora que tudo dá mais ou menos certo, tem hora que tudo dá certo. Mas o problema do Carille, pra mim, não foi esse. Até porque esse problema, eu acho super fácil de resolver. Não é tão... Ele precisa querer. Ele precisa jogar bem ofensivamente, melhorar o padrão de jogo. O esquema de jogo, até porque... não acho fácil resolver, Até porque ele já fez isso. Ele já fez o time jogar bonito pra frente e ganhar bem, ganhar bacana. Ele já fez. Não é que ele nunca fez. Ele é vitorioso. Ele tem hoje o Carille tem... no Corinthians, ele tem estofo, ele tem bagagem, ele tem moral, ele tem crédito. O grande problema para mim não é nada disso, isso eu acho que ele resolve. Até porque na hora que você contrata dois caras também diferentes, um pouquinho e tal, também muda a cara do time. Para mim o que o Carille precisa sentar, conversar e rever são as entrevistas. Mas não bem. Porque aí Benja, não é só entrevista. Vou te fazer uma pergunta, Benja. Eu vou te falar, as entrevistas é onde você gera um mal-estar. Posso fazer uma pergunta? Pera. As entrevistas, Sormani, na minha opinião, é onde você gera um mal-estar. Mas ele colocando o Love pra marcar lateral, o cara com 35 anos, Benja, não é só entrevista, ele precisa rever uma série de conceitos. Eu sei, mas isso tá errado. Mas sabe o que acontece? Ele tá metendo o Wagner Love lá, porque esse ano embaralhou a cabeça, já não tem mais o que fazer. Agora, em um dado momento do jogo contra o São Paulo, ele trouxe o Cleison para ser o armador. O Cleison jogou por dentro. Tem muita coisa que precisa melhorar. Benjamin. Sim, mas agora, deixa o aspecto, deixa eu só terminar uma frase. Só uma coisa. O aspecto do time, Pascoal, ano que vem 2, 3 jogadores, já muda a cara, tal, bababá. Mas o que ele precisa ver é isso. O Carille usa esse ano como você acha que ele dando boas entrevistas ele vai virar um técnico bom? Não, vou te fazer uma pergunta, então. Na minha opinião, ele não afrontando na minha opinião, o Carille é um técnico, ele não é bom, ele é muito bom. Vocês pedem que o cara seja estudioso de futebol, ele é. Vocês gostam de treinador que sabe de tática, ele sabe. Entendeu? Não tem demonstrado isso esse ano. Não tem demonstrado. Gente, esse ano deu errado, eu concordo. Agora então faz o seguinte, Carille, encerra a carreira. Não é isso. O Carille não serve pra nada, Andrés manda ele embora. Só acho que se supervaloriza. Só pra terminar, ô Pipo, as entrevistas, ô Flavinho, eu não acho que fazer entrevista transforma ele em um treinador bom. Mas as entrevistas dele sempre passam um cara legal, bacana, que o grupo gosta. Ele dando essas entrevistas, mas o Pedrinho, o Matheus Vital, preciso de jogador cascudo. mas eu pedi o Roger Guedes, o Gabigol e o... que era o outro? O Rodriguinho. Rodriguinho. Porque meu time não... É isso que... Aí ele começa a minar o território dele, aí que ferra. Mas aí tem uma questão que eu queria perguntar pro Mano. Porque, o Pipo, tadinho, ele queria falar. Eu vou deixar o Pipo falar, só uma coisinha. O Mano, queria perguntar pra você isso porque você tem... Você vai perguntar pra ele, ele vai falar. E ele não vai acabar falando. Ele vai falar. Você tá limando o Pipo. Você sabe... Eu acho exatamente. Assim, é o seguinte,
A gente tem algumas informações de que o Carille pediu para conversar com alguns líderes do grupo para que depois dessas últimas declarações ele conseguisse recuperar o bom astral dentro do... Eu ouvi isso. Quem pediu? O Carille. Pediu para conversar com os líderes do grupo. Eu não tinha essa informação. Então, isso é um sinal de humildade, eu estou perguntando se isso aconteceu. Porque então informação. A informação que eu tenho é que ele conversou com os líderes para ele ter novamente aquele bom ambiente, que ele vai tentar se policiar, que ele vai tentar caminhar de uma outra forma e essas coisas vão acontecer. Teve isso? Então, Pascoal, recebi essa informação, cara, que ele teria se reunido ali com o Cássio, com o Love, com o Gil e o Fagner. O Cássio, o Fagner, o Gil e o Love. Esses jogadores teriam conversado com o Carille ali, foi um papo amistoso, não foi tipo, me desculpa, não foi nada disso. Mas o Carille tentando trazer essa galera aí que realmente é emblemática dentro do time para próximo dele. E o Carille, ele sabe que com as declarações que ele deu, tanto que, inclusive quando ele faz essa crítica à diretoria, pedir Gabigol, pedir Rodriguinho, pedir Roger Guedes, eles não vieram. Cara, isso aí indiretamente impacta em quem? No André Sanches, cara. O Carille sabe disso, o Carille não é bobo. Ele sabe quando ele critica jogadores, ele sabe quando ele critica posicionamento, ele sabe quando ele critica a qualidade do elenco, o entendimento tático e depois as contratações que não vieram. O Carille ele ligou uma metralhadora giratória e virou para todos os lados, Pascoal. Isso só depõe contra ele. Isso é o que tá errado. Só depõe contra ele. Isso é o que tá errado. A não ser, aí não é uma informação, é um achômetro. A não ser que o cara quer ir embora. Então, aí que tá. Eu já não. Aí é uma outra vertente, é uma outra vertente que existe no Corinthians. Agora, se ele quer ir embora. É um outro pensamento que internamente as pessoas estão começando a ter. Ontem um amigo. Fala. Mas se ele quer ir embora. Não, mas só um negócio, se ele quer ir embora, por que ele está sentado com a diretoria traçando os planos de 2020? Fala, Facicano, deixa o Facicano falar que o Facicano tem um. Primeiro que agora o mercado não está favorável ao Corinthians ainda. Né? Tem muito técnico bom, né? E muito técnico bom tá empregado. Final do ano vai ditar muita coisa. Segunda coisa que eu queria dizer, não confundam um currículo de alguns títulos com o cara ser também muito bom técnico. Algumas coisas são mascaradas. Porque... O que vocês acham do Marcelo Oliveira? Muito bom técnico. Tem mais títulos que o Carille. Muito mais. Bom técnico. Tá aí sendo execrado, ninguém quer. Ninguém quer. Execrado também não. Mas ninguém quer, tá desempregado. Fala Marcelo Oliveira, meu Deus. O Celso Roth está uma Libertadores. Muita gente detesta. Andrade tem o Campeonato Brasileiro. O Oswaldo Oliveira tem Mundial, tem Brasileiro com o Corinthians e tá aí. Sim, mas o Carille em 3 anos como treinador tem 4 mas esses todos também ganharam. Ele começou, sim. E ganharam tanto. Pera só um o Marcelo Oliveira nos últimos 5 anos ganhou tudo. Não, pera só um minuto. O Carille começa a carreira dele, ele começa. O Carille é bom. Me fala um treinador que você conhece no futebol brasileiro. Mas o Marcelo Oliveira começou a carreira muito tarde. Praticamente tardio. E ele, quando foi bi-brasileiro. Surgiu, ele foi bi-brasileiro. O Marcelo antes do Cruzeiro. Curitiba. Mas ele parou de trabalhar no Atlético e tal. Não, ele nem foi treinador. Ele saiu do Curitiba com o Cruzeiro. Do Curitiba pro Cruzeiro. Ele vendia joia, lembra? Ele falou pra nós então, aqui. Ele começou a carreira tarde. Quando ele ganhou os 2 brasileiros também, ele tinha uma carreira curta. Ele tinha uma carreira... Sim, mas não era igual do Carille, que eu digo assim, o cara começou... Primeiro ano de treinador, ele ganhou um Paulista e um brasileiro. Verdade. Sim, mas é louvável, mas assim, muitas vezes não é. Mas ele é mais novo, teve a chance ali e ganhou, como outros poderiam ter vencido. Eu não acho tudo isso. Eu acho que assim, a gente não pode confundir o cara que ganha título com ele também ser muito bom. Às vezes isso dá uma enganada. Às vezes foi um momento, às vezes foi um achado. O Carille é mau treinador. O Geninho é campeão brasileiro. O Carille é mau treinador? Não acho um bom técnico, ponto. Então, eu acabei de falar, ele é bom técnico, muito bom. Não, você acha ele muito bom? Não falei, gente, eu não acho. Gente do céu, é um modo de falar. Agora vocês querem boletim escolar? Olha, bom, muito bom, ótimo e excelente. Precisa, exatamente. De 0 a 10, eu dou nota 7 pro Carille. Não, eu dou 5,5. Eu também, daria uma técnica 6 no máximo. Não, o cara com 3 títulos desse, ele não pode ter 5,5. Sim. Não pode ter 5,5. Eu gosto do Carille. Não pode ter 5,5. Esses gringos que você gosta, esse Roland, que nota você dá? 5. Não é um técnico bom. Por que você fica falando? Você fica falando, tem que trazer o cara. Tem que trazer. O Kudê, que nota você dá? Você pode trazer um técnico do Gabão. O cara tem que ser bom. É sono? Independentemente se o cara é da Argentina, do Uruguai, do Gabão, de Burkina Faso, não interessa. O cara é bom, é bom. Se o cara é ruim, ele pode nascer na Espanha, dentro do Barcelona, que não vai isso. Se o cara é um treinador nota 5, mas quem que trazer um treinador nota 5 se eu não traria, eu tô falando, o Ariel Holan não acho um bom técnico. O Eduardo Cudê é melhor que ele. Fez bons trabalhos, é um técnico 6, 6,5.
porque ele faz o time jogar pra frente. O Racing jogou muito bem o futebol envolvente na temporada passada. Melhor desses aí é o Galhardo. O Baus é bom treinador? O Galhardo é nota 9. O Baus é bom? Pra trás é, pra frente Não. O Baus é bom treinador? Nota 6. Fez ali o São Lourenço. Bicampeão da o Baus é melhor Libertadores. que Bicampeão da o Libertadores. Baus é melhor do que o Caribe. Bicampeão da Libertadores. Eu acho que eles são similares. Agora então vale título. Pelos seus Quando eu falo, critérios, não vale. Nós Mas fazemos eu só uma pergunta perguntei pra pra você. Estou medindo O pela Baus eu só é melhor do que perguntei. o Carille? Pra você? Talvez no mesmo nível. Porque pelos seus critérios, pela tua regra das critérios. conquistas, Eu falei que... o Balsa foi técnico da seleção argentina, ele levou Foi um São Paulo fiasco a uma na seleção semifinal, argentina. mas ele levou o São Paulo a uma semifinal de Copa isso Libertadores, agora é- algo que o Carille nunca conseguiu, Levou a semifinal do Sul-Americana. que não é o mesmo campeonato. Não é o mesmo né, campeonato. filho? Libertadores Você tá lá de é outra convite. questão. O último título que São Foi Paulo campeão do ganhou. São Lourenço, foi campeão Quando com a vocês LDU. falam que Ele São foi Paulo ganhou o campeão, último título, foi uma Sul-Americana. o cara foi campeão com a LDU, campeão de Libertadores com a LDU e campeão de Libertadores com o São Lourenço. É um cara que alguma qualidade tem. Sim, também. O Carille, campeão brasileiro com o Corinthians, tricampeão paulista, também tem Você traria qualidades. o Balsa pro Corinthians? Não. Por quê? Não, porque é o mesmo estilo de jogo, meio pra trás. Você acabou assim, de falar, um treinador ganhou com a LDU, Não, que eu ganhou só tô com falando que ele o São merece. Lourenço. Mas o Não, padrão Balsa de já jogo teve dele mesmo. era esse. Aliás, Ele ele ganhou com duas times- Libertadores. Agora, se você falar dois assim, times eu vou diferentes. trazer o Exato, mas Eduardo com times Cudê para menores. ser treinador Eu do nem sei quem é Corinthians, Eduardo vai... Cudê. Ah, Eu não sei. Se botar a foto do cara aqui, eu não sei Claro quem é. que você aparecer a foto dele, você vai saber quem Eu é. não sei. Se aparecer a foto do Eu não Ariel sei quem Holan, é. você vai saber quem é. E faço e tem mais, faço uma enquete aqui no Twitter, porque os caras vão pesquisar no Google. É que nem o Jorge Jesus. Antes do Jorge Jesus chegar no Flamengo, botasse a foto aqui, 99% sabia quem era. Muita gente sabia. Mas há muita gente Quem acompanha um pouquinho quem gosta de futebol, português, Benjamin, a gente sabia, claro que sim. a nossa obrigação é saber É o marketing sobre da informação. Hoje se joga as A gente coisas transmite- aí vão comprando. a gente transmite aqui nos O que eu canais vejo no Fox Sports, Twitter, o né, que fala, campeonato argentino. tem que trazer o Então a gente Cudê, tem que saber tem que trazer o o que Cudê, fala. ninguém sabe quem é. Sabe, o Cudê fez Eduardo, esse qual é trabalho a no Racing. característica de jogo Sei do lá. Eduardo Cudê? É um cara que geralmente joga com dois homens de velocidade, que pega a Que bola ele no meio joga campo. bem mais pra frente que o Isso, Corinthians, é completamente articulado, um diferente. time que se articula, velocidade ofensiva. O que eu lembro dele só foi naquele maldito jogo. Como? Não fala assim. Não, Corinthians Corinthians River Plate no Morumbi. Ele era muito bom que o jogador. Geninho, então, aquilo eu lembro, porque o Geninho ficou pega, ele jogou pra caramba. E quem era o lateral esquerdo do Corinthians? Do pega. Era o Roger. Era o Roger. Que Mas saiu sabe o que eu mandando- acho bem, já. jogando na Desculpa, Polônia. mano. Ele era vamos lateral falar. direito, jogava pela direita. Existe um senso comum aí que aponta para o sucesso dessa fórmula do Corinthians jogar há alguns anos, né? É verdade. Desde o Mano Menezes. Desde que subiu, tem um estilo de jogo mais ou menos definido, entra técnico, sai técnico, joga mais ou menos do mesmo jeito e tal. Só que é o seguinte, eu acho que hoje isso não é mais suficiente. Foi suficiente nesse período. O Corinthians ganhou muita coisa. É o maior vencedor do século, né? Ganhou quantos brasileiros? Ganhou 11, 15 17. e 17. 3 brasileiros. Ganhou um monte de campeonato paulista. Ganhou a Copa do Brasil. É muito... Recopa. Oi? Recopa. Recopa. Parabéns. Perdeu o troféu Sócrates para a portuguesa. Porque se você considera a Recopa um grande título, é um jogo. Eu não falei grande título. Ué, Recopa não é. Recopa também não vale título. Vale sim, vale. Se o São Paulo tivesse ganho, ele ia falar que Recopa Sul-Americana não vale. Vale. Aí, E eu não falei que é o grande título. Falei, é um Então, é título. muito bem- é É muito bem- internacional. Título muito de bem jogos. sucedido. Tudo que é pro Corinthians não vale. É muito Pra bem ele. sucedido. É muito bem sucedido, sem dúvida. Agora, essa fórmula de jogar futebol, já desde o ano passado, pelo menos, a gente está percebendo que já não vira Mas é mais. que eu queria chegar não num chega, ponto. não dá nada em Copa do Brasil, não dá nada em Libertadores, não tem dado em Campeonato Brasileiro. Ah, mas ganhou o Campeonato Paulista. Ok. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista esse ano, a gente sabe como. Mas você mudaria Flavinho, o Carille, é isso? Eu mudaria, claro. as Eu pessoas- partiria para alguma coisa E mais outra moderna. coisa, Imagina. mas também tem um rótulo que o Corinthians recebe de time defensivo, e não é bem assim. Não, de time bem montado, Eu acho que defensivamente. O Corinthians tem sido a melhor defesa do campeonato, esse Corinthians, seguidamente, entendeu? sim, o Corinthians tem sido, só que esses Corinthians vencedores desse passado Não recente... eram retranqueiros, Não verdade. eram retranqueiros, jogavam pra frente. O time do Mano, quando o Mano deixa o Corinthians pra assumir a seleção, ele deixa o Corinthians no jogo contra o Guarani, Esse 3x1 Leonardo, no desculpa, só que você Pacaembu. conhece. Esse Leonardo Jardim, ele é qual a nacionalidade dele? Português. Não é. Não, ele é português. Ele Não, nasceu na não. Venezuela. Ah, Ele é venezuelano. Não, ele é igual o português. Valdívia. Ele é igual o Valdívia. sim. Ele Mas ele é nasceu na português. Venezuela. Nasceu lá, mas é português. O pai é português e a mãe. Sim, mas foi Sim. muito cedo pra lá. Não, ele é venezuelano. Tudo Não, bem, não, tá, você, bem, pode, tá, você pô. pode. A nacionalidade Não, de uma onde ele pessoa, nasceu? A ela maternidade. pode ser de sangue ou Não de interessa, localidade. tá bom. A que ele nasceu maternidade, espaço que ele nasceu em físico. Guan, não tem problema faz, nenhum, gente. entendeu? Dane. Nacionalidade. Espaço aéreo. Venezuela. É mais importante nesse caso saber em que país ele teve a sua formação no A futebol. formação do
educacional dele inteira em Portugal. A esportiva e tudo mais. Sim, dentro do Sporting, cresceu, revelou bons jogadores. Agora, voltando a esse assunto, o que eu tava falando é, quando o Mano deixa o Corinthians, e muita gente critica o Mano de retranqueira, etc e tal, que eu discordo frontalmente, em 2010, o Corinthians era líder do campeonato, tinha vencido o Guarani no Pacaembu no jogo da despedida do Mano, tinha melhor defesa e melhor ataque da competição. Assim como os times do Tite jogavam com a melhor defesa e ou o melhor ataque, ou segundo, no máximo o terceiro melhor ataque, o time de 2015 foi melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo, melhor pontuação de pontos corridos. Foi um recorde de estatísticas. Então, assim... Em 2017, o campeão brasileiro, quem teve o melhor ataque no campeonato? Não foi o Corinthians, mas ele estava, acho que era o quarto melhor ataque. Não era tão baixo assim. O Corinthians estava num nível aceitável. Esse ataque hoje, o Corinthians foi campeão paulista com menos gols que jogos. Isso é um absurdo. Foi com 0,88 de média. Uma coisa, assim, catastrófica, né? Então, é o que eu falo. A média de gols do 2018. Corinthians nesse Campeonato Brasileiro é de 1,015. É baixo, Não é pior. O desempenho ofensivo do Corinthians só não é pior que a Chapecoense e o Botafogo. Sim, é muito ruim. 0,15. E o Inter no segundo turno tem o pior desempenho ofensivo. O que eu tô falando é assim, 2018 e 2019 foram anos atípicos porque o Corinthians não trabalhou nada ofensivamente. Não adianta só ter a melhor defesa. Eu gosto muito de times que saibam se defender muito bem. É lógico, é básico no futebol você saber se defender. Primeiro você se defende bem para depois atacar. O problema é que o Corinthians só defende. Aí não adianta nada. Não toma o gol, mas também não faço. Aí eu empato e não saio do lugar. O Corinthians, quando contrata o Bocelli, inclusive o Carille participa com a gente aqui do Fox Rádio, aí não sei quem foi que perguntou, falou, Carille, você pretende utilizar os dois jogadores no time? Bocelli e Wagner Love? Ele falou, sim, pretendo. Aí eu falei, você tá louco? Ele ficou bravo comigo. Você deu uma dura nele. Não, ele ficou bravo comigo, vocês lembram? Quem? O Carille, quando ele falou a respeito de jogar aí com Wagner Love e Bocelli. 26 horas por Não, foi logo no começo do ano. Eu falei, Carille, não dá pra jogar. Ele falou, claro que dá. O Wagner Love fazia isso no Palmeiras. Você tá falando de um jogador que passou pelo Palmeiras há 10 anos. Falei, hoje o Wagner Love ele tem 35 anos. Como é que, ainda mais sabendo que o Carille é refém de um único esquema, porque o bom cozinheiro, senhor Mani, não é o cara que só sabe fazer risoto. Viu, Se um dia acabar o arroz da casa dele, ele é obrigado a fazer espaguete. Você só faz risoto. Não, mas é verdade. Você só faz risoto. Não, só pra concluir, gente, peraí. Então, ó, por exemplo, o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, ele perdeu jogadores importantes de 2017 pra cá, e ele vem a cada ano refazendo o esquema do Grêmio. Ele vem moldando o esquema tático de acordo com os jogadores que ele tem no elenco. Ele tem mais repertório, com certeza. Exato. Então o Carille, ele acha, por exemplo, quando ele fica nesse esqueminha manjado, no 4-2-3-1, e os três que jogam aí à frente dos volantes, os dois pontas têm que voltar para marcar lateral. É aquele negócio, Flavinho, é inadmissível ele achar que todo jogador que joga pelo lado tem que voltar. Sim. Como é que você vai exigir do Wagner Love, que tem 35 anos de idade, tecnicamente está mal, que ele faça a recomposição defensiva e depois colabore com a parte ofensiva do time? Não tem santo que aguente. E o Carille não enxerga isso. Eu não acho que o Wagner Love esteja tecnicamente mal. Tá, lógico que tá. Ele tá perdendo gols aí que ele não pode perder. Ele tá muito dedicado ao time do Corinthians. E ele vai chegar na frente um momento, ele não vai ter perna o suficiente para fazer um gol. Mas, Pascoal, perdeu os gols que o Wagner Love vem perdendo, Pascoal, me desculpa. No contra o São Paulo não perdeu nenhum. Óbvio, a o bola time não do chegou. Corinthians nem chutou no gol. A bola não chegou. Então, mano. O cara corre atrás do lateral, corre atrás do Reinaldo, corre atrás do Reinaldo. Mas o Wagner Love, Pascoal, quando ele jogou de centroavante, Pascoal, o Wagner Love, quando jogou de centroavante, ele também não esteve bem. O Wagner Love também não esteve bem. Eu acho que, tecnicamente falando, o Wagner Love é o melhor centroavante que o Corinthians tem no elenco. Mas o momento dele não é bom, gente. Não é bom. Isso é fato. Bom, eu acho o seguinte. O Wagner Love está se sacrificando pelo Corinthians. Se sacrificando pelo Corinthians. O time do Corinthians vai ser canonizado agora. Vai lá pro papo, vai do lado do Irmandulce. Ô, Flávio, o cara que tá fazendo o que ele faz... Que sacrifício, o Flávio, assim, o que o cara tá fazendo, o que ele tá fazendo, ele corre atrás do lateral, ele se vira, ele vai na frente, não está jogando na posição dele, que é de centroavante. O Bocelli está fazendo... O Bocelli passa o jogo inteiro com a mão aberta, pedindo bola, a bola não chega. Sabe quanto tempo o Bocelli ficou com a bola no pé no jogo contra o São Paulo? 3 segundos. 14 segundos. Nossa. 14 segundos. 19, Pascoalzinho. Ganhou bem. Deu 19. Porque tem os desarmes. Conta quando toca no desarme. Tocou na bola no desarmar? Sim. 14, o cara pode passar um jogo com 14 segundos com a bola. O que ele fez? Nada. Correu. Produziu 0. Com a produção dele, 0. Aí entra o que o Mano tá falando. Muda o jeito de jogar. O Pedrinho pelo lado, experimenta, bota o Pedrinho por dentro, faz uma dupla de volante, uma dupla de meio, uma dupla de atacante. Por que não pode? Qual é o impeditivo disso, Carille? Qual é o impeditivo que você tem de mudar o formato de jogo do time do Corinthians?
Por quê? Pode jogar com um volante, 3 meias e 2 atacantes. Qual é o impeditivo que o Corinthians tem? Ah, não, meu time só joga num 4-2-3-1. Meu time só... Não pode, tem que ter variação tática. Você tem que ter uma postura e variantes durante o jogo ou criar para uma partida específica. Vai jogar contra o Goiás nesse meio de semana. Sabe que o Goiás tem um contra-ataque ultra rápido, que um jogador que é driblador. Goiás é a segunda melhor campanha do retorno, atrás só do Flamengo. Sim. Sabe que tem o Michael, que dribla pra caramba, rápido, mais rápido que imediatamente. Você vai ficar só esperando o time do Goiás? No Serra Dourada? Pelo contrário, vai lá dentro do Serra do Goiás pra conquistar alguma coisa. Se ficar esperando aqui, vai perder o jogo. O Goiás tá bem no campeonato. Tá bem, é óbvio que sim, Flavinho. Nesse aspecto você tá certo. Agora, só esperar. Pra ter um contra-ataque pra resolver, não é a fórmula. Desculpa, eu penso, o Corinthians tem que ser mais do que está apresentando. E para ser mais do que está apresentando, precisa ter ousadia. Resumindo, você precisa mudar a característica de jogo. Você trocaria o técnico pro ano que vem? Não trocaria. Vou fazer uma enquete aqui. Eu não trocaria. Tudo isso de ruim que você falou dele, você não trocaria? Porque ele pode mudar, Flávio, é possível mudar. Pode melhorar. Ele pode mudar. Tá. Ele tem capacidade para isso. Ele tem inteligência. Todas as vezes que eu falei com o Carille, ele é um cara inteligente. Ele tem capacidade de mudar. Talvez o Carille precise de novos ares. O melhor dessa história toda é ele estar aberto para as mudanças, para fazer os ajustes no trabalho dele que precisam ser feitos. É aquela história, ao mandar um cara no psiquiatra, se o cara não quer ir, velho, não tem jeito. Amarrado, ele vai para lá, não vai acontecer nada. Ele vai deitar no divã e não vai acontecer nada. O cara precisa estar disposto, aberto para discutir os problemas. Isso eu acho um negócio mais legal. E ele tá. Exato. Ele tá. Exatamente. Ele está disposto. Ele sabe que ele foi mal esse ano. Eu acho... Ele sabe disso. Então ele está disposto pro ano que vem a modificar. Mas o Corinthians não é um divã, O Sormani agora... O Sormani agora porque deu... ele não colheu bons frutos. O Sormani agora deu uma Mas espera um pouquinho. O histórico do Abel nos últimos anos não é bom. O histórico do Carille nos últimos anos não, mas é eu só bom. estou jogando a situação atual, Sormani. Eu não vejo onde o Carille pode extrair algo a mais desse elenco com o que ele pensa a respeito de futebol. Não, mas é que tá. Ele pode mudar. Ele quer mudar. Não acho que ele mude. Ele quer mudar. Não acho que ele Eu mude. acho engraçado uma coisa. você O Sormani deu uma aula agora pro Flavinho de graça. De futebol, porque é engraçado. Manda O embora. Flavinho quer mandar embora. Presta atenção, manda embora, ok? Aí vira o Flávio Gomes, se ser repugnante na televisão, e fala o seguinte: não tem convicção. Mas que contrato? Não tem convicção. Aí vai ficar trocando toda hora. Não, depois de um Aí ele ano, fica falando tudo assim: bem. falta convicção. Não tem convicção. Aí vem o Andrés, contrato Carille, que é um cara que tem potencial, e eu acredito também que ele está querendo mudar, fez um monte de coisa errada. Aí o Andrés fala: se depender de mim não sai, tá planejando, aí vira o Flavinho. Será que o Andrés tem mesmo esta convicção? Mas essa é a pergunta que eu tô fazendo. Olha, Se ele eu tem, mandaria ótimo, vai embora. Mas será que ele tá convicto mesmo? Aí se manda embora, ele vem aqui no dia seguinte e fala: tá vendo? O Andrés não tem convicção. Aí o Andrés eu acho ótimo ficar com o Carille. Eu quero ver o Andrés segurar o Carille se o Corinthians nos 2 próximos jogos tropeçar. Por exemplo, um empate e uma derrota. Aí eu quero ver segurar o Carille. Eu quero ver, não tem raio que segure, Benja. Não tem raio que segure. Se o Corinthians ainda consegue vencer os 2 próximos jogos... O Andrés tá mentindo? Não acho que ele está mentindo, mas a pressão em cima do nome do Carille está muito grande, Benja. Está muito grande. Isso não é mentira ou verdade, não é isso. Ele até pode ter a convicção de que o Carille pode ter convicção, é o técnico do Corinthians para o ano que vem, mas diante de resultado... Quando perdeu pro Tolima, os caras entraram no dia seguinte lá na sala dele... Só não entrou a mãe do porteiro lá, Pascoal sabe. Isso deu certo. Precisa mandar, precisa demitir. Botaram o dedo na cara dele. Aê! Vai morrer. E ele teve convicção e acertou. Então, agora, se ele tem a convicção, não tem que mandar embora, não tem mesmo. Então, nessa linha de pensamento que você falou do Andrés, então, vou tentar entender o seguinte, que o Corinthians só troca de técnico se não entrar nem na pré-Libertadores. Aí cai. Aí fica insustentável. Por que você botou meu nome nisso? Eu não falei isso. Não. Na linha de entendimento do que você falou... Não, eu não falei na minha linha de entendimento você falou do que eu não o falei Andrés não quer mandar embora. Eu dei uma informação. Eu falei... Sim, então. Eu não dei linha de entendimento, eu dei uma informação. Não, então, dentro eu falei que o Andrés não quer mandar o cara dentro embora. dessa informação... Você acha que o Andrés não manda de jeito nenhum? Não, presta atenção.
Eu não posso pensar pela cabeça dele. Eu tenho uma informação. Não, então, mas de eu tô ontem falando e sobre a de informação. hoje. Você não tem nada a ver com Olha isso. aqui. Eu tô em cima da informação. Olha aqui, eu vou ler. Não precisa, já vou ler falou, uma. o Andrés não quer não, mandar a gente ele já embora. entendeu. Eu vou ler o que uma pessoa Então, influente. dentro dessa informação da pessoa Pera influente. aí, eu vou ler. Sim, Mas aí o time não classifica, vai mesmo. Então, mas Aí é o que eu tô vou ler falando. Eu vou ler. Essa convicção. Eu vou ler o que uma pessoa influente. Peraí, Pio, dou a informação aqui, tá no meu WhatsApp. Eu ler pra você, lindo. Olha aqui, eu vou ler o que uma pessoa falou pra mim agora, eu mostrei pro Mano. Perguntei pra uma pessoa influente, super influente no Corinthians. Agora de manhã, eu falei, mandei a notícia aqui, ó, Carille contestado, Leonardo Jardim e Silvinho ganham força no Corinthians. Notícia do Gol.com. Esquece. Mandei pra ele. Esse Leonardo Jardim teria sido uma indicação do Fernando Garcia, né? Sim, que é o empresário influente do Corinthians. A pessoa falou pra mim, pelo amor de Deus, não existe nada de Carille sair. Então, eu vou pegar essa informação. Eu tô Tá bom. só dando Sim. uma informação. Sim, ninguém tá especulando nada errado. Eu só estou dizendo o seguinte. A fonte é boa, não é? É boa. Por mais que o Andrés... É boa. Por mais que o Andrés venha com esse papo de que o Corinthians não é isso, que não é favorito, que não é etc e tal, ele tem uma meta até financeira pro ano que vem. Estar na Libertadores. Isso gera receita, isso gera dinheiro, isso gera popularidade e uma série de fatores e, claro, a ambição de você conquistar a América novamente. O Corinthians, e ele sabe muito bem disso, que tem um time para estar no máximo entre os 6. Não é um time para ser campeão brasileiro. É um Corinthians para G6 ou G7 se abrir a vaga com um hipotético título de Flamengo ou Grêmio na competição, né? Então, dentro dessa linha, o objetivo do Corinthians é estar na Libertadores. Se for pela fase de grupos, ótimo. Se for como campeão, uma utopia, melhor ainda. Mas se estiver na fase pré-Libertadores, é o que esse elenco hoje está oferecendo. Qualquer cenário diferente disso, pela cabeça do que vocês estão dizendo, de que não manda embora, de que esquece, de etc e tal, ele vai cair. Ele vai cair. O Corinthians terminando o campeonato no G6, vai ficar o Carille, então. Se essa linha de convicção, de que tem planejamento para o ano que vem, etc e tal, eles acreditam que o Corinthians vai estar em alguma possibilidade da Libertadores. Então, se não tiver Libertadores, tchau. Se estiver na Libertadores, dentro daquilo que o Corinthians entende, então vai continuar.